Boa noite, turma. Para a aula de hoje, a gente vai falar sobre intervalo de classes e distribuição de frequência. Para começar, a gente vai fazer um mini resumo do que a gente já viu em outras aulas. O que são dados qualitativos? São relativos às qualidades. Então, esse tipo de informação está relacionado aos adjetivos, o que não é quantificável. Exemplo, religião, estado civil, gênero, são coisas que não é possível quantificar. Dados quantitativos é tudo que é representado por números e que pode ser quantificável. Exemplo, altura, peso, idade. Um exemplo, para a gente verificar quanto a dados qualitativos e quantitativos, a gente vai usar essa tabela aqui que está falando de uma amostra de 12 alunos em estado civil, sexo, religião, estatura e idade. Quais seriam os dados qualitativos aqui? Seria estado civil, sexo e religião. Por exemplo, você não pode dizer quantificar quanto uma pessoa é solteira, quanto ela é feminino, quanto ela é masculino, quanto ela é católica, quanto ela é espírita. Agora, em relação à estatura e idade, a gente pode quantificar quantos anos essa pessoa tem e quanto de altura essa pessoa tem. Então, aqui são dados qualitativos, aqueles que não são quantificáveis, e aqui dados qualitativos, que não podem ser quantificáveis, e aqui dados quantitativos, que eles podem sim ser quantificados. Agora, para entrar na matéria de hoje, a gente vai falar sobre frequência. O que é a frequência? Dentro de uma base de dados, entende-se por frequência o número de vezes que determinada informação aparece entre os dados. Voltando à tabela que a gente usou como exemplo, por exemplo, vamos usar a idade dos alunos. Idade que está em anos. A idade de 19 anos aparece 2 vezes na planilha, então a frequência é 2. A idade de 20 anos aparece 2 alunos com 20 anos, então a frequência que essa informação aparece na tabela é 2. Então é a quantidade de vezes que determinada informação aparece na planilha, tá? Então a gente pode dizer que de alunos de 20 anos, eu tenho 2 alunos, a minha frequência de idade de 20 anos é 2, a minha frequência de idade de 19 anos é 2. Então, é quantas vezes essa informação aparece dentro da tabela. Agora a gente vai falar de tabela de frequência para variáveis qualitativas. Então, a tabela de frequência para variáveis qualitativas consiste em computar as ocorrências dentro dos estratos existentes. Aqui, sim, usando a mesma tabela como exemplo. Vamos pegar as variáveis qualitativas, por exemplo, estado civil e religião. A gente vai contar quantos alunos solteiros existem, quantas vezes a variável solteiro apareceu, quantas vezes a variável casado apareceu. E o mesmo na religião, quantas vezes a informação, na verdade, católica apareceu, a informação espírita apareceu e a batista apareceu. Então a gente vai colocar assim. Isso aqui, essas duas aqui são tabelas de frequência de variáveis qualitativas. Então, em estado civil, posso dizer que a minha frequência de alunos casados num grupo de 12 pessoas é 3. Então, eu tenho 3 alunos casados em um grupo de 12 pessoas. A minha frequência de alunos solteiros em um grupo, nesse grupo, na verdade, de 12 pessoas é 9. Então, eu tenho a quantidade de vezes que a variável apareceu. Aqui eu tenho 3 casados e 9 solteiros. Em relação à religião católica, eu tenho 9 vezes que a variável apareceu, espírita 2 vezes e batista 1. Proporção. Para fazer o cálculo de proporção mais simples, só está aqui o número, mas o mais simples é pegar o número e dividir pelo total. Por exemplo, vou pegar 9 e dividir por 12, vai dar 0,75. Se eu pegar 3 e dividir por 12, vai dar 0,25. Então, a minha proporção de alunos casados é de 0,25% do total. E a minha 0,25, sem porcentagem. A minha proporção de alunos solteiros é de 0,75 do total. E o mesmo, para calcular a porcentagem, só pegar esse valor e multiplicar por 100. Então, 25% dos meus alunos são casados, 25% solteiros, dá um total de 100. Então, para saber como calcular proporção, pega o valor e divide pelo total, vai dar o número de proporção. Para transformar proporção em porcentagem, é só multiplicar por 100. E o mesmo na religião. Alguns valores, como você pode observar aqui na proporção da religião, aparecem quebrados. Isso aqui é uma dízima.
O que quer dizer uma dízima? 0,16666 é um número infinito. Então, arredonda-se para cima. Eu uso o seguinte método. Passou de, por exemplo, 0,1666. Um número acima de 5, eu arredondo para cima. Então, 0,16 eu transformo em 17%. E um número abaixo de 5, eu arredondo para baixo. Então, 0,083 eu arredondo para baixo. Tá? Ficou em 8%. É o padrão, não sou só eu que uso, mas muitas pessoas recomendam isso. Então, vamos para a tabela de frequência. Ah, sim, então, basicamente, tabela de frequência de variáveis qualitativas, é só você verificar quanta informação aparece na tabela, calcular a frequência, proporção e porcentagem. É bem simples. Agora, em relação à tabela de frequência para variáveis quantitativas. Então, a construção de tabelas de frequência para as variáveis quantitativas é similar à da elaboração de variáveis qualitativas. Porém, os dados quantitativos devem ser organizados em intervalos numéricos denominados classes. Então, a construção, você contar quantas vezes uma informação aparece, é basicamente a mesma. Tá? A diferença é que para você determinar os intervalos, você tem que calcular, você tem que fazer algum cálculo. A gente vai ver agora para frente como realizar isso. Então, antes de mais nada, a gente tem que ver o que é uma classe. As classes são intervalos dos dados quantitativos. Dentro de cada classe, é possível realizar uma contagem de frequências. Ou seja, você estabelece... Vou passar para o próximo para ficar mais claro. Intervalo de classes é a amplitude de uma classe, ou seja, a diferença entre o maior valor e o menor valor de uma classe. O maior valor seria o limite superior e o menor valor o limite inferior. Usando a nossa tabela de modelo, vou usar o exemplo idade de alunos para vocês entenderem melhor. O meu limite inferior é o menor valor. Por exemplo, 19 é a menor idade que eu tenho dentro da minha tabela. Então, ele é meu limite inferior. É o meu menor valor dentro desse conjunto de dados. O meu limite superior é 35. Então, é o meu maior valor dentro desse conjunto de dados. A maior idade que aparece dentro dessa tabela é 35. Então, ele é o meu limite superior. Então, ou seja, maior valor, limite superior, menor valor, limite inferior. Agora, para definir a classe, fica a critério do elaborador a escolha do número de classes. Porém, deve ser levado em consideração a natureza dos dados, para que se evite o número ínfimo de classe por um lado ou o número exagerado delas por outro. Agora vai ficar mais claro para vocês o que é classe. Isso aqui, ó, cada conjunto de informações é uma classe. Eu coloquei aqui no trabalho, é até o exemplo do livro, tá? Todos os exemplos que eu estou usando aqui é o do livro para não causar confusão. Eu tenho uma classe de 19 a 23 anos, eu tenho outra classe de 23 a 27 anos, eu tenho outra classe de 27 a 31 e outra classe de 35 a 31. Então, esses quatro intervalos aqui são classes e dentro de cada classe tem um intervalo. Então, a classe 1, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. O intervalo da classe 1 é de 19 a 23 anos. O intervalo da classe 2 é de 23 a 27. O intervalo da classe 3 é de 27 a 31 e o intervalo da classe 4 é de 31 a 35. Então, a gente está vendo o que é classe, é a distribuição dos intervalos e a frequência dessas classes a gente vai usar dentro da tabela. Por exemplo, na minha classe 1 era de 19 a 23, então eu vou contar quantas pessoas entre 19 e 23 e 22 anos, na verdade, existem nessa tabela. Eu vou contar e vou colocar aqui na minha tabela. Vocês podem estar se perguntando por que termina aqui em 23, começa em 23, termina em 27, começa em 27. Está explicado até aqui, ó. O símbolo do intervalo significa que entre os alunos da amostra, os que possuem idade entre 19 e 23 pertencem à primeira classe. Inclusive os de 19 anos e exclusivos de 23, ou seja, o limite inferior do intervalo de cada classe é fechado, o limite superior é aberto. Então, os alunos de 23 anos eu não vou colocar na primeira classe, eu vou colocar na segunda classe. Então, a gente pode analisar da seguinte forma.
Na primeira classe, eu vou colocar alunos entre 19 e 22 anos. Na segunda classe, eu vou colocar de 23 a 26. Na terceira classe, de 27 a 30. E na quarta classe, de 31, desculpa, a 35. Então, o número que vocês vão considerar para colocar a informação do dado é a partir desse e uma menor que esse, porque esse limite aqui ele é aberto e esse limite aqui ele é fechado. Então, mesmo dizendo que a quantidade de classes, essas 4 classes aqui, você pode escolher quantas classes você quer colocar. Eu quero colocar 5, eu quero colocar 6, eu quero colocar 10. O autor ele trouxe 2 sugestões para a gente calcular essas classes. Caso você tenha alguma dúvida em relação à quantidade de classes que você vai colocar, ele passa 2 sugestões de cálculo. Um deles é a regra de Sturges, que ele propõe o seguinte cálculo para definir o número de classes. Seria I é igual a 1 mais 0,33 vezes log de N. Nesse cálculo, I seria o número de classes, quantas classes, é o número que você quer descobrir, né? Quantas classes você vai usar no seu estudo. N é o número de elementos da amostra, no nosso caso, o N é 12, porque são 12 alunos, né? A quantidade de pessoas que compõem a amostra são 12 alunos, então tenho 12 informações. E log é o logaritmo na base 10. Log é aquele que tem uma tabela que você procura, um número e tudo mais. Vamos seguir. Então, dentro desse cálculo aqui, fazendo o cálculo das classes da nossa amostra, seria I é igual a 1 mais 0,33 vezes log de 12. O único número que a gente vai substituir nessa equação é o nzinho aqui. Então, I é igual a 1 mais 3,33 vezes 1, 0,79, 18, que é o log de 12 na base 10. No final, ele sugere que o nosso número de classe seja 4,59. Nesse caso, você pode arredondar para cima ou para baixo, porque o número de classe recomenda-se que ele não seja recomendação. O número de classe ele não pode ser quebrado, não tem como você fazer meia classe. Então, sugere-se que o número de classe seja ou 4 ou 5. Nesse cálculo aqui, na regra de Sturges. Ele passou também uma segunda opção de cálculo de classe, de quantas classes. Essa é bem mais simples, é na verdade só a raiz de N. Então, I é o número de classes e N é o número de elementos da amostra, que a nossa amostra é 12. Então, nessa opção de cálculo de classe, seria I é igual a raiz de 12, que dá 3,4641. Esses dois que eu passei são sugestões. Então, se você quiser definir as classes da sua cabeça, pode fazer, só toma cuidado para não colocar muitas classes ou poucas classes, ou classes poucas demais. Então, são só sugestões de cálculo, caso você tenha dúvidas em como proceder com a escolha das classes. Isso aqui é mais recomendado quando você tem uma base de dados muito grande. Por exemplo, você tem uma base com 5.000 informações. Então, o ideal é você realizar o cálculo para ficar mais fácil de apresentar esses dados, tá? Mas em uma base muito pequena, 12, 10, 15, não precisa fazer esse cálculo, você mesmo pode definir, claro, com bom senso, quantas classes você vai utilizar. Então, definir o número de classes, quantas classes você vai usar, você tem que ver o intervalo. Então, de quanto em quantos números eu vou usar esse intervalo? O que ele sugere para cálculo de intervalo? Na verdade, isso aqui é ideal para qualquer pessoa que for fazer, que já definiu a quantidade de classes. Então, H seria o intervalo de classe, que é o número que você quer decidir enquanto você vai usar. Amplitude total dividido pelo número de classes que você já definiu anteriormente. O autor ele usou 4 classes, então eu já coloquei aqui. A amplitude total é o maior número da sua tabela menos o menor número. Usando a variável idade dos alunos, a maior idade que a gente tinha na nossa tabela era 35 anos e a menor era 19. Então, a minha amplitude total vai ser 35 menos 19 dividido pelo número de classes que a gente já definiu que vai ser 4. Vão ser 4 classes. Então, vai dar um intervalo de 4. Agora vocês vão entender melhor o que isso quer dizer. Aqui, ó.
Minha quantidade de classes, eu tenho 4 classes, 1, 2, 3, 4, com um intervalo de 4. Então, de 19 para 23, eu tenho 4 números. 19, 20, 21, 22, 23, 4 números. De 19 a 23, de 23 a 27, de 27 a 31, de 31 ou mais, só que a gente sabe que é 35. Então, aqui, com a tabela pronta, a variabilidade dos alunos, quantos alunos eu tenho de 19 a 22 anos, lembrando que esse aqui é sempre o número A menor. Quantos alunos eu tenho de 19 a 23? Eu tenho 6 alunos. Quantos alunos eu tenho de 23 a 26? Eu tenho 4 alunos. De 27 a 30, eu tenho um aluno. 31 ou mais, eu tenho só um aluno. Cálculo de proporção é o mesmo do qualitativo. Vou pegar 6, dividir por 12, vai me dar 0,5. 4 por 12, 0,34. 1 por 12, 0,8. E esse valor multiplicado por 100, eu tenho a porcentagem. 50%, 34%, 8% e 100%. É simples, bastante simples. Então agora, gente, é só realizar a atividade que foi estabelecida para hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Então, acabou por hoje. Eu vou estar no WhatsApp agora, das 19 até as 22h20, para qualquer dúvida que vocês tenham para a realização da atividade, tá? Qualquer coisa é só me avisar. Tenha uma ótima noite.